galera, beleza? Bom, vamos aqui então para mais um vídeo do professor Super Pi para vocês. Galera, seguinte, continuando aí com aquele material de atividade escolar, né, do pessoal do Seduca e do Mato Grosso, vamos aqui dar continuidade hoje, agora aqui com o segundo ano do ensino médio. Então, tem aqui a capa, né, parece bem parecida com a do primeiro ano, só muda aqui talvez isso aqui. Primeiro bimestre, né, de 2020. Esse negócio tem grande chance aqui de estender talvez para um segundo bimestre, né? E é isso aí, pessoal. Vamos aí. A capa não mudou nada. Agora aqui eu já vi aqui que tem o governador. No outro parece que eu não vi. Tem a galera aqui, pá. Então vamos lá. Matemática, né? Unidade 4. A matemática do novo coronavírus. Esse número 1 aqui. Deixa eu ver o que significa. Texto baseado... na Unimed, em alguma coisa aqui da Unimed, né? Então vamos lá. O coronavírus, que provoca o Covid-19, pode ser transmitido de uma pessoa para outra. A transmissão pode ocorrer através de gotículas de saliva ou muco expelidas pela boca ou narinas, quando a pessoa infectada tosse ou espirra. Essas gotículas posam em objetos e superfícies ao redor da pessoa. Outras pessoas pegam o Covid-19 tocando esses objetos ou superfícies e depois tocando os olhos, nariz, boca. A transmissão também pode ocorrer através de partículas virais transferidas ao apertar as mãos ou compartilhar de um objeto, como, por exemplo, beber no mesmo copo que um portador do vírus tenha usado. Como eu falei no outro vídeo aí do pessoal do primeiro ano, isso é um problema comum em escolas. As pessoas compartilham o mesmo copo, pessoal. Não vem me falar que você nunca ouviu uma coisa dessa. Para quem trabalha na área de educação, tem isso aqui. Para quem já foi aluno meu, já deve ter percebido que eu não gosto de emprestar o meu copo. Eu sempre tive uma garrafinha, né? E eu nunca gostei de emprestá-la. E o pessoal me chamava de chato por isso. Mas a questão é o seguinte, existem diversas doenças que a gente pode passar. E agora a gente fica preocupado exatamente pelo Covid, não é? Então, já é uma preocupação que eu já venho desde que eu comecei a trabalhar aí com escola. Então, continuando o texto, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, deve-se manter uma distância de pelo menos 1 metro da pessoa com sintomas evidentes. O que seria sintoma evidente? A gente tem que evitar. Então, vamos supor que você está no mercado e você vê uma pessoa com sintomas de gripe, você tem que tentar manter bem afastada dela. Se possível, vai até embora para sua casa, né? Algumas medidas, tais como quarentenas, restrições de viagens, atualmente em vigor em muitos países, também se destinam a ajudar a quebrar essa cadeia de transmissão. As autoridades de saúde pública estão recomendando outras abordagens para pessoas expostas ao vírus, incluindo isolamento em casa e monitoramento de sintomas por um período de 14 dias, dependendo do nível de risco de exposição. Então vamos supor, você foi para uma área de risco, você tem ali que ficar 14 dias isolado, né? E esses 14 dias é para você ver se você vai manifestar os sintomas. São diversos os fatores diferenciais e importantes em uma pandemia, como a que estamos atravessando. Do achatamento da curva do gráfico 1, às medidas da idade e outros fatores. Cada elemento pode ser medido por gráficos, e principalmente a comparação com que outros países já enfrentaram com a pandemia, para tentar prever o futuro, para podermos também nos prevenir. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? A gente pegar a experiência com outros países, para a gente poder não sofrer tanto, né? Como eles sofreram. Então, isso aqui é um gráfico bem simples, onde a gente vai ter uma noção de dois casos, né? Dois casos. O primeiro caso seria essa aqui, ó, medidas de controle, sem medidas de controle. Ou seja, se não tiver quarentena, se não tiver isolamento social, então seria esse caso aqui, ó, isolamento. Se não tiver essas coisas aqui, vai ser esse primeiro caso. Observa o gráfico. O gráfico ele vai ter esse pico, onde isso aqui é o tempo, né? Nesse eixo aqui, ó, a gente está trabalhando com o tempo desde o primeiro caso. Então vamos supor, o primeiro caso aconteceu aqui. E aí
Aqui foi o dia 0, né? E aqui vamos supor que é o dia 100, onde todo mundo aí já contaminou pelo vírus, né? O tempo de incubação do vírus. Então, se não tiver essa isolação, o problema está exatamente nessa linha aqui, ó. Essa linha aqui é o limite. É o limite do quê? Da capacidade do sistema de saúde brasileiro. A maioria aí é pelo SUS, não é? Que é o Sistema Único de Saúde. Então, esse sistema SUS aqui, a gente sabe que ele não é um dos melhores, mas é o que a gente tem no nosso país hoje. E a gente fica refém dele. Então, na primeira situação, se você pega o vírus até nesse tempo aqui, você está tranquilo. Por quê? Porque você está dentro do que o sistema de saúde, né, pode te oferecer. Agora, a partir daqui, olha o tanto de casos que você vai ter, que não vai ter esse controle. Não vai ter como você, por exemplo, proteger essas pessoas. Elas vão ficar à deriva. Vai chegar um momento aqui que, se você pegou, por exemplo, que algum parente seu pegou bem aqui, nesse tempo aqui, olha o tanto de gente que já não tem vaga nos hospitais. Você está fora de cogitação de ser atendido. Não tem como. Aqui é o limite máximo do sistema de saúde. Aqui, provavelmente, nessa linha aqui, ó, é quando lá tá um caboclo em cima do outro, na mesma maca. Porque o negócio ficou feio. Se você pegou em qualquer uma dessas situações pra cá, você tá enrolado. Nesse gráfico aqui, né? Agora vamos pegar agora com as medidas do controle, não é? A gente está controlando o fluxo de pessoas em todos os lugares, como vem acontecendo aqui no nosso estado. Então, você vai vir aqui, ó. Então, até aqui, se você pegar, teoricamente, o SUS vai ter condições de atender. Condições de atendimento para você, ou sua família, ou qualquer outra pessoa que você conheça. O grupo de risco aqui, ó, diminui bastante. Existe? Obviamente, existe ainda o grupo, nessa situação, se você pegou por aqui, de pessoas que vão ter que tá dependente aqui e vai ter que ter muita sorte. É perigoso ainda pegar e falar, não tem como te manter aqui não. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Deixa nos comentários aí qualquer coisa que eu tento explicar melhor. Mas a ideia aqui é o seguinte, até aqui, daqui nessa faixa aqui, ó, tá tranquilo. Tranquilo assim, pro sistema de saúde, né, mais uma vez. Nesse pedaço aqui tem essa faixa que passou, mas é um caso muito melhor do que esse daqui. Então vamos supor que nesse caso aqui o governo tem algumas condições de fazer alguma coisa pela gente, né? Nesse caso aqui é bem mais difícil, porque se você for observar, se isso aqui é o limite, isso aqui deve ter mais ou menos 3 vezes ou 2 vezes aqui o tamanho do limite do nosso sistema de saúde. Eu espero que vocês entendam aí o que eu estou tentando falar, né? Os dois gráficos. Então, o gráfico número 1, como retardar o pico da epidemia? A necessidade de achatar essa curva, né? É isso, você pega isso aqui, você achata ela, você comprime ela para ficar próximo desse limite do negócio, né? Do sistema de saúde. Representa o gráfico acima, indicava o impacto que o acúmulo de casos de doença em curto espaço de tempo pode provocar sobre o sistema de saúde brasileiro. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, esse 2 aqui ele está aqui embaixo, que é esse aqui, né? Do Ministério da Saúde, o Brasil registrou até o dia, duas vezes aqui repetido, 6 de abril de 2020, 12.056 casos confirmados do Covid-19. Esses 553 óbitos, com uma taxa de letalidade de 4,6%. O Ministério da Saúde estima que o Brasil entre daqui um mês na fase de aceleração descontrolada dos casos do Covid, né, do coronavírus. Segundo a projeção acrescentada do dia 8 de abril de 2020, o início dessa etapa será previsto para 19 semanas do ano. Onde que vai dar a 19 semanas do ano? Cada semana são 4? Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Ou seja,
entre o dia 4 e 10 de maio. Ou seja, tem grandes possibilidades aí talvez aí da nossa quarentena se estender um pouquinho mais. A quantidade de casos da doença Covid-19 deve começar a desacelerar a partir dos meados de junho. Pessoal, olha isso aqui, ó. Para quem está acreditando aí que talvez volte às aulas, eu não sei nada de informação. Isso aqui é um governo expedido pelo próprio... Isso aqui é um documento expedido pelo próprio governo, não é? Então tem grandes chances aí desse negócio chegar mais para frente. Não é à toa que eles estão fazendo aqui esse caderno de atividades. Veja o gráfico 2, a evolução do Covid no Brasil. Então a gente tem aqui, né? Esse gráfico aqui ele é uma característica de um gráfico de função exponencial. Se você for pegar aqui, ó, a tendência é você subir exponencialmente. O que é uma exponencial? Vamos pensar aqui, ó. Tá subindo sempre de 2 em 2 dias, ó. 26 de fevereiro, 28. Aí 28 mais 2, né? 29, dia 1º. Aí dia 1º, dia 3, mais 2, dia 5. E aí vai indo. Então se você ver, ó, o primeiro caso registrado no Brasil, e ele ficou até dia 28 de fevereiro. Depois dobrou. Foi para 3 de março. Depois de alguns dias, dobrou. Quase que dobra, né? Quase que dobra. Vamos aproximar aqui para 4. Depois desses 4, 8. E aí a tendência é ir dobrando, pessoal. É ir dobrando. Dobrando, esse valor vai dobrando. Até que o trem atinge o limite exponencial aí, não é? Bem provavelmente aqui o próximo caso aqui, ó, vai vir para 30 mil, alguma coisa assim, ó, de casos. Porque segue a coisa exponencial. Porém, quando não são adotadas as medidas preventivas, veja como se dá o crescimento dos casos no mundo. Para mais informações, acesse esse blog. Então tem aqui esse blogzinho aqui, eu não vou acessar, deixa eu ver se eu acesso. Não tem como acessar aqui para onde é que eu estou fazendo. Então eu vou deixar para vocês acessar e veja explicações de como se realiza o cálculo da evolução exponencial do coronavírus. O Covid-19, sigla para o coronavírus Diácese 2019, é uma doença contagiosa que surgiu em meados de dezembro de 2019, com os primeiros casos na cidade de sei lá como é que fala o nome disso aqui, Wuhan, na China. Hoje o mundo passa por uma pandemia graças à progressão de contágio da doença, que cada vez mais se mostra exponencial. Essa palavrinha bonita. Exponencial é aquilo que eu falei para vocês. O gráfico sempre vai dobrando o seu tamanho. Tá. Por que a taxa de contaminação do Covid é consideravelmente elevada? Aqui vem a ideia do exponencial, né? Cada pessoa infectada com o vírus contamina outras 3 pessoas. Muitas vezes a doença não apresenta sintomas, o que leva à propagação. Eu vou pegar aqui um caso que aconteceu no nosso estado, que foi em Canarana. Eu não lembro a data certinha, e isso tinha que ter uma data. Mas em Canarana... errei o nome. Canarana... Eu acho que foi em Canarana. Teve um cidadão lá, uma pessoa jovem. Ela foi para outra cidade, se eu não me engano, foi Confresa, ou foi... Eu não lembro o nome da cidade. Foi outra cidade. E ele voltou para Canarana já contaminado com Covid. Então ele já deu lá uma suspeita de Covid. E essa suspeita, a pessoa foi para uma cidade que não tinha. Ou seja, existem pessoas que são o que a gente chama de assintomática. Eu esqueci o nome que se fala, que se diz. Mas ela não apresenta os riscos. Algumas pessoas falam que se pegasse ia ser como se fosse uma gripe. Algumas pessoas realmente, eles pegam ela e no máximo tem um resfriadinho. Mas tem pessoas que vai sofrer com ela, não é? Então vamos supor, esse cidadão aqui, ele possui o vírus, e aí ele vem cá e ele contamina numa projeção boa, tá? 3 pessoas, em média. Então, essas 3 pessoas vêm cá e cada um contamina mais 3. Já foi para 9. E desses 3 aqui que foram contaminados, pegaram, eles já contaminaram mais 3. Olha a pirâmide que está se fazendo. Olha a pirâmide. Então, isso aqui já foi para 27. Ou seja, de 9,
3 e 1. De 1 foi para 3, de 3 para 9. Aí 9 vezes 3 a gente multiplica, dá 27. 27 vezes 3, 81. E aí vai indo. 81 vezes 3 dá 3, 243. E aí vai indo, pessoal. Conforme foi ilustrado na figura 2, o grau de contágio é muito alto. Assim, podemos observar o número de pessoas contaminadas é exponencial. Ou seja, apresenta um padrão que segue uma sequência. Ok, então primeira atividade. O que é uma sequência? Isso aqui eu não vou falar nesse vídeo porque eu tenho um vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição ou no cardzinho que fica geralmente bem no cantinho aqui da tela aqui, ó. No caso, vocês vão lá e assistem e eu vou falar que aqui é sequência. Cite exemplos de sequências. Lá eu deixo alguns exemplos, você pode copiar. Elas são sempre numéricas e eu também falo sobre isso, não é? Para os meus alunos aí que já viram sobre sequências, eu falei que não. Por exemplo, uma sequência bem conhecida que a gente usa, a sequência dos dias da semana. Segunda, começa do domingo, né? Domingo, isso é uma sequência. Segunda, terça, quarta. Então tá seguindo uma sequência, tem sempre uma ordem. Quinta, sexta, sábado, e aí vai indo. Aí repete a sequência. Então nem sempre elas são numéricas. Observando a sequência disponível na figura 2, podemos prever outras fases da contaminação. De forma matemática. Podemos prever outras fases. Qual que é a figura 2? Essa aqui, ó. Observando a sequência disponível na figura 2, podemos prever outras fases da contaminação de forma matemática? Sim. Vamos supor, essa aqui é a fase. Vamos supor que a gente queira fazer agora, no primeiro ano lá, ele dá 2 exemplos, né? Se cada pessoa contamina 2 e se cada pessoa contamina 3. Então a gente pode fazer aí para cada pessoa, né? Uma pessoa contaminando 5 e sempre de 5 em 5, de 4. Então tem outras formas sim de fazer matematicamente. Se representarmos cada fase de contaminação por esse A, teremos a sequência A1, A2, A3, A4. Então, voltando ali na figura, esse aqui vai ser o nosso A1, esse aqui vai ser o nosso A2, né, o segundo caso, esse aqui vai ser o A3, esse aqui vai ser o A4, e aí vai indo embora. Então, teremos a sequência A1, A2, A3, A4, foi o que eu falei, né? O A1 vai ser 1, que é o primeiro caso, esse 1 contamina 3, então o A2 vai ser 3, que é o segundo caso. O A3 vai contaminar agora o dobro desse, né? O dobro não, né? O triplo, né? O triplo desse vai para 9. Então esses 9 contaminam o triplo, vai para 27, e é o quarto. E aí ele pergunta, né? Analisando essa sequência, foi apresentada a figura 2, quantas pessoas seriam contaminadas na fase A5? Uma forma de você fazer é multiplicar, né? 27 vezes 3. Mas pelo diagrama da árvore a gente também consegue fazer, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó. Uma pessoa contamina 3. Então, essa pessoa vai contaminar mais 3. Essa pessoa, mais 3. Essa pessoa, mais 3. Aí essa pessoa, mais 3. 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 E esse cidadão, mais 3. E aí você vai fazer agora para cada um. Para essa pessoa, mais 3. Esse, mais 3. Esse. Para cada um desses você vai ter que fazer. Aí você vai contar. No caso, o mais fácil é a gente pegar e usar o princípio da contagem. Multiplica por 3 e a gente vai ter a resposta. Diante da análise que foi feita até o momento, foi possível visualizar que cada uma das pessoas infectadas contamina mais 3 pessoas. Assim, podemos determinar que multiplicar por 3 cada fase, podemos identificar o número de contaminados nas fases seguintes. Logo, aqui já está respondido, né? O A4 vezes 3, o 81. Dessa forma, podemos identificar muitas outras sequências. Os gráficos de contaminação do Covid, né, do coronavírus, com o tempo, apontam que a doença cresce de uma progressão geométrica, ou seja, casos que se multiplicam a uma razão e apresentam resultados cada vez maiores. Pessoal, isso aqui, de certa forma, é verdade,
Porém, quando a gente vai aplicar isso na prática, nem sempre é verdadeiro. Na matemática, a gente tende a considerar casos perfeitos, tá bom? Consideramos perfeitos. O que seria perfeito? Que uma pessoa ela vai contaminar mais 3. Pessoal, mas é isso aqui, tá? Por exemplo, se você for pegar os casos do Brasil aqui, você vai ver que isso não acontece, ó. Por exemplo, do dia 28 de fevereiro até aqui no dia 26 de fevereiro até o dia 28, essa pessoa contaminou só mais uma. Então, no caso aqui, ficaram 2. Ele contaminou outra pessoa. Depois, esses 2 aqui contaminaram 3, entendeu? Ou seja, algum desses aqui contaminou mais uma. Aí aqui, por exemplo, pode ser que uma pessoa contaminou o outro contaminou o outro, e o outro contaminou o resto, entendeu? É só uma projeção. Então é isso que são os casos perfeitos que eu falo para vocês. Cadê? Onde é que nós parou? Isso, então, casos que se multiplicam a uma razão e apresentam resultados cada vez maiores. De acordo com o site da OMS, no dia 1º de março, existiam 89,5 mil casos mundiais. No dia 22/3, existia 294 mil. Isso exemplifica o número de casos do coronavírus no mundo é crescente e é descrita por uma progressão geométrica. Tá. Uma progressão geométrica infinita é uma sequência. Isso aqui, ó, não ficou legal escrito dessa forma. Sequência A1, A2, o certo seria isso aqui, tá? 3 pontinhos, AN menos 1. Por quê? Isso aqui é um índice, é um subíndice, ok? Aí a pessoa que foi digitar isso aqui, eu acho que não soube colocar, ou não tem um comando, sei lá, que colocou dessa forma. Então, só subentende que vai ser dessa forma, tá bom? Isso aqui é importante, pessoal. Eu cobro muito dos meus alunos, porque se você coloca, por exemplo, dessa forma aqui, ó, AN menos 1, do jeito que tá aqui, você pode confundir isso aqui com uma função, tá? Ou alguma coisa assim de função. Então, vamos evitar e colocar dessa forma aqui, tá? Olha aqui, ó, bonitinho assim, do jeito que eu tô fazendo. Então, corrigem isso aí. Se você tiver que copiar no caderno, já corrige isso aí. Você vai colocar assim, A1, o 2 aqui de baixo, 3 pontinhos, AN menos 1 aqui de baixo, e aqui, AN. Entendeu? A cada termo, né? Uma progressão geométrica infinita é uma sequência A1, A2, AN menos 1, AN, até o infinito, onde cada termo, a partir do segundo, é o produto do termo anterior por uma constante Q, chamada de razão da progressão aritmética. Então esse Q aqui é um número dado, né? E ele é chamado de razão. Então, a fórmula geral é isso aqui, ó. O AN mais 1 é igual a AN mais 1 é igual a AN vezes a nossa razão elevado a... Não, tá certo, é isso aqui mesmo. O último, né? O último caso multiplicado pela constante K. Se tornarmos o A1 como o 1º de março e o A2 como 22 de março, teremos que o A1 teria 89,5 mil casos. O A2 teria 94,87 mil casos. Que ele fala aqui em cima? Não fala, né? Não sei de onde é que ele tirou esse A2 aqui, não. E aqui seria esse daqui, né? Basta descobrir a razão para multiplicar os termos e prever, de forma aproximada, quantos casos terão um A23. Nesse caso, no dia 23. Então, no caso aqui, ó, só pra gente fazer. 94, a gente tem que dividir, tá? Para achar a razão. 94,87 dividido por 89,5. E a gente faz isso, a gente vai encontrar quem? A razão, que é o Q. Então, vamos fazer aqui na nossa calculadorinha, né? 94,87 dividido para 89,5. Então, tem aproximadamente aí a razão 1,06. Então, a razão aqui é 1,06. Então, essa aqui é a razão. Tá. Então,
Como que a gente vai fazer aqui agora? Experimente descobrir esse número de casos para o A23. Então, você já achou aqui, ó. O A... A gente já sabe a razão. A gente sabe que o AN mais 1 é igual ao AN vezes Q. A gente sabe essa fórmula. Só que a gente está querendo para N igual a 23. Por quê? É o valor que a gente tem que trocar aqui, né? Como se a gente pegasse aqui esse 23 e trocasse nesse N aqui. Então a gente vai ter que aqui, ó. 24 é igual ao A23 vezes a nossa razão Q. O Q a gente já calculou, é 1,06. E nesse caso aqui, o A23 é o que a gente quer encontrar. Esse aqui é quem? É 1,06, que foi aquele valor que a gente encontrou. E o 24 é aquele 200 e poucos mil, que eu não sei se é 223 mil. A gente tem isso aqui, ó. A23 vezes 1,06. Então, se a gente passar esse valor dividindo aqui, vai ficar assim, ó. A23 é igual a 223 mil dividido por 1,06. Vocês resolvem isso aqui, vocês vão ter uma noção aí de quantas pessoas que foram contaminadas aí no dia 23 de abril, seguindo o padrão, não é? Então, continuando aqui. Observe como a progressão geométrica é crescente, seus termos tendem, como o próprio nome sugere, a crescer. No entanto, este é um exemplo que não estamos considerando a curva, ou seja, diminuição dos casos. Aplicando a fórmula da PG, temos razão sendo aproximadamente 1,06, que é aquilo que eu falei para vocês, né? E dessa forma, para saber quantos casos terão no dia seguinte, basta multiplicar o dia anterior pela razão. Importante ressaltar que o gráfico da PG será igual ao de uma função exponencial. O gráfico da função exponencial é aquele gráfico que a gente viu aqui, ó. Cadê o gráfico? Aí, ó. Faz aquela curvinha assim, subindo, não é? Por fim, é extremamente importante ressaltar que durante o período de quarentena, as pessoas devem se manter em suas casas para evitar o contágio e, consequentemente, contaminar com milhares de infectados no Brasil. Portanto, lave bem suas mãos e evite sair nas ruas. Faça a nossa parte na luta contra o vírus. Você teve alguma dificuldade para calcular o A23 sem uma expressão matemática? Bom, eu não tive, né? Eu deixei para vocês como exercício, mas eu consigo fazer. O problema é que tem muita gente que vai ter. Por isso que eu estou fazendo os vídeos. Então, tenta voltar, tenta entender o que eu falei. Escreve. Se você for fazer olhando o que eu fiz ali, não vai dar certo. Então, você tem que escrever. Se você for meu aluno, tem que entregar isso aqui, você vai ter que escrever. Então, você já começa escrevendo o que eu escrevi, o que eu disse aqui. Podemos utilizar a progressão geométrica como expressão que pode ajudar nesse cálculo e definimos a progressão geométrica, ou simplesmente PG, como uma sucessão de números reais obtidas, com exceção do primeiro, multiplicando o número anterior por uma quantidade fixa Q, onde a gente chama ela de quê? Razão. É aquilo lá que a gente viu em cima, né? Podemos calcular a razão da progressão, caso ela seja suficientemente evidente, dividindo entre si dois termos consecutivos. Então, sempre que a gente dividir dois termos consecutivos, a gente vai ter a razão. Primeira coisa, essa razão tem que ser constante, tem que ser igual. É uma quantidade fixa. Essa palavra de fixa vem de ser nunca mudar. Por exemplo, a gente tem essa sucessão aqui, 1, 2, 4, 8. A gente sempre vai pegar o da direita, né? Sempre o que está na direita, a gente pegou, por exemplo, 1 e 2. Pega o que está na direita. Quem que é o da direita? Direita, 2. 2 dividido pro da esquerda, 1, 2. Ok, bateu. Não nos diz nada. Vamos para a próxima. 2 e 4. Pega o da direita. O da direita é o 4. Divide pelo da esquerda. Então, 4 dividido para 2 é 2. Opa, bateu. Não pode falar nada ainda. Vamos pro próximo. A gente já fez com 1 e 2. A gente já fez com 2 e 4. Agora falta com 4 e 8. Então, 4 e 8. Vamos lá. Então, 4 e 8. Quanto que vai ficar? 8 dividido para 4 é igual a 2 também. Ah, pronto. Então, isso aqui é uma PG de razão 2, que é sempre esse valor aqui que a gente achou, que é fixo. A ideia é o seguinte.
Para obter o próximo, a gente multiplica sempre por 2. Então, opa, foi muito zoom. Ixi Maria, cadê? Aí. Então, a gente tem o primeiro termo 1. Multiplica por 2, tem que dar o próximo. 1 vezes 2, 2. Bateu. Então, vamos ver agora o próximo. Multiplica por 2, tem que dar 4. 2 vezes 2, 4. Bateu. Multiplica por 2, tem que dar 8. Bateu. Multiplica por 2, tem que dar 16. Por 2, 32. Por 2, 64. E assim vai indo. Numa progressão geométrica de razão Q, os termos são obtidos por definição a partir do primeiro da seguinte maneira, né? Vamos ler. Ó, o primeiro termo é o primeiro termo. O segundo termo é o Q1, o A1 vezes o Q. O terceiro termo, A1 vezes Q ao quadrado. Pessoal, uma dica que eu dou para meus alunos é isso aqui, ó. 1 mais 2, 3. 1 mais 0. Opa, quando não tem nada aqui em cima é o quê? É 1. 1 mais 1, 2. Aqui, ó. 1 mais 19, 20. Então, você tem que ter essa sequência. Você vai pegar sempre o primeiro, multiplica pela razão e você vai levar o expoente para chegar nesse número. Então, no caso aqui, ó, o A2, você pega o último termo, que é o A1, multiplica pela razão. O A3, você pega o primeiro termo, multiplica por Q ao quadrado. Na verdade, é isso aqui, né? O A1, você vai pegar, é o A1. O A2, como a gente falou, você pega o anterior, que é quem? O anterior é A1. E multiplica pela razão. Você pega o A3, ele é quem? O anterior, que é quem? O A2, vezes a razão. Ah, mas quem que é o A2? O A2 é o anterior, vezes a razão, vezes a razão. Ah, mas quem que é isso aqui? Isso aqui no final a gente acaba simplificando dessa forma, não é? Q elevado a 2. Tá aqui, ó. Isso aqui é isso aqui, ó. Tá bem sucinto. A ideia é que vocês entendam o que tá tentando dizer, o que tá escrito aqui, não é? E dessa forma aqui, o A20, se você for fazer a sequência, você vai chegar nisso aqui, ó. Que o A1 é igual a Q elevado a 19. Tá, vamos lá. Pessoal, uma dica que eu dou pra vocês é a gente saber fazer conta. Então vamos lá, olha aqui. Aqui é 1, não tem nada de Q. Aqui é 2, 2 menos 1, 1. Então Q elevado a 1. Tá vendo que aqui é 3? Então aqui você usou 1, falta 2 para chegar no 3, né? 2. O A4 aqui ficaria quem? O A1 vezes Q elevado a quem? Ó, 4. 4 menos 1, 3. Então aqui é 3. Sempre você tem que pegar o anterior a esse valor aqui, tá? Ó, 20, o anterior a 20, 19. Então Q elevado a 19. Se fosse o A50, quem que ficaria aqui a fórmula? A50, o primeiro termo, não é? Vezes a razão elevado a quem? O anterior de 50, que é 49. E assim vai indo. Tá. Assim, podemos deduzir a seguinte expressão do termo geral da PG, também chamada de enésimo termo, para qualquer progressão geométrica. A n é igual ao primeiro termo, que é elevado a n menos 1. Portanto, se, por exemplo, a gente tem o primeiro termo sendo 1, 2 e a razão sendo meio, então essa vai ser a fórmula geral. A fórmula geral disso daqui, ó. O primeiro termo vai ser sempre esse 2. A razão 1 sobre 2 e a gente tem essa fórmula geral. Esse caso aqui, ó, dá para mostrar. Eu não vou fazer nesse vídeo não, mas talvez futuramente, se vocês quiserem que faça a demonstração desse fato aqui, vocês deixem nos comentários que eu faço ela para vocês. Se quisermos calcular então o valor do termo para n igual a 5, né, nesse exemplo aqui, basta a gente substituir agora na fórmula. Aí a gente vai ter aqui, ó, o A5 é igual a 2 vezes 1 sobre 2 elevado a 5 menos 1. Tá. 2 vezes, aquilo lá vai dar 1 sobre 2 elevado a 4. Aquilo lá vai ser o quê? 2 vezes 1 sobre
2 elevado a 4, corta um desse com um desse, isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 3, ou seja, 1 sobre 8. Que tá aqui a resposta, né? Ele fez bem rapidinho aqui, eu já fiz mais um pouquinho. Pessoal, eu tô colocando do jeito que apaga pra vocês poderem escrever, vocês têm que escrever isso aí, tá? Então aqui você vai escrever essa coisinha que eu acabei de escrever aí, ó. Você já tem um trabalho pronto na mão. É importante não esquecer das progressões geométricas dos termos que são gerados pela multiplicação, também repetida por um mesmo número. Atividade 3. Agora que você já descobriu a fórmula do termo geral da PG, volta na atividade 2 e descubra o termo A23. Bom, cadê a atividade? Aquela lá. Cadê? Ah, essa aqui, né? Então, como que você faz, sabe? Você sabe quem que é o primeiro termo. O primeiro termo é quem? Cadê? O primeiro termo é 89,5. Então, o A1, 89,5. Você sabe quem é a razão. A razão a gente calculou, deu 1,05. Quem que é o A23? A23 é igual, primeiro termo, vezes Q elevado a 23. Opa, perdão. O A23 é igual a 1 vezes Q elevado a 22. Tá. Quem que é o A1? O A1, como a gente viu, é 89,5. Quem que é o Q? 1,05 elevado a 22. Resolve isso aqui numa calculadora, multiplica por esse e você vai ter o valor aí. Não vou fazer isso também, não. Bom, você já tem essa questão. Confira com o valor final que você obteve com o resultado da atividade 2, foram os mesmos. Foram aproximados ou foram muito diferentes? Ah, tá. Você fez um valor, você vai procurar lá. Aí você vai falar se foi resultado diferente ou se foi igual. Vou deixar para vocês fazer. Eu acho que acabou. Ah, não. Tem atividade 4. Tá. Em tempo de isolamento social, aí tem uma fala aqui, né? O mercado musical, com a ausência dos shows, precisou de reinventar. E essa é uma forma segura de levar o entretenimento para os lares, né? Cantar e levar um pouco de alegria para quem está em casa é também válido no momento. Fala do cantor Jorge Mateus, né? Nesse dia aqui. Isso aí é para aquelas lives, né? Que hoje o pessoal fica doidinho querendo. De shows. Essas lives aí tá movimentando um mercado bacana, né? O pessoal não fica sem renda e acaba ajudando aí, doando uma parte da live para instituições de caridade. Então, existe alguma relação da música com a matemática? Bom, o que você me diz? Isso é lógico, né? Sim, existe. Bom, será que segue um padrão matemático? Então vamos dar uma lida aqui que ele fala um pouco sobre isso, né? Na maioria das músicas ouvidas no Ocidente, a escala musical é temperada e pode ser definida como uma sequência matemática. Na escala temperada, o comprimento inteiro é dividido exponencialmente em 12 partes, baseado na raiz duodécima de 2, que permite a execução de qualquer música em qualquer tonalidade, uma vez que as relações entre intervalos iguais sempre são as mesmas, não importa a referência da tonalidade que se use. Tá, então vamos lá. Essa coisinha aqui, ó. Cadê a coisinha? Aqui, ó. Duodécima, raiz duodécima. Isso aqui seria a mesma coisa que isso aqui, ó. Raiz enésima, né? Raiz de 12 aqui, ó. Duodécima seria esse símbolo aqui, tá? Assim, podemos imaginar uma progressão geométrica com o primeiro termo igual a unidade. Unidade, quando você vê a palavra de unidade, 1. E os termos subsequentes obtidos por meio da multiplicação sucessivas. Então, você tem isso aqui, ó. Primeira coisa que ele fez é isso aqui. Realmente isso aqui é verdadeiro. Raiz de 12, né? É igual, conserva a base. Isso aqui eu tenho até um vídeo aí no canal também, mas é mais antigo. Vocês dão uma pesquisada aí para quem tem dúvida.
A gente faz o sol aqui, ó. O que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Então aqui quando não tem nada é 1. Quem está na sombra? 1 está na sombra, então ele vai para o sol, ó. E quem está no sol, que no caso aqui é o 12, vai para a sombra. Então é a mesma coisa que ele acabou de escrever aqui, ó. Vou voltar aqui. Podemos imaginar uma progressão geométrica com os primeiros termos igual a unidade. E os termos subsequentes obtidos por meio das multiplicações sucessivas, né? Desse número aqui. Que constitui da razão da PG. Então isso aqui é uma PG. Progressão geométrica. Conforme a sequência exposta na tabela abaixo da escala temperada. Então a gente tem isso aqui, ó. A gente tem aqui as notas musicais, né? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Então, ó, a gente tem a primeira, 1, a próxima, 2 elevado a 1 sobre 12, a próxima, 2 elevado a 2 sobre 12, a próxima, e aí vai indo. E aí vai indo. No caso aqui a escala acima, né? No caso seria 2 elevado a 12. Isso aqui é 1, né? É 2, né? 12 dividido para 2 é 1. 2 elevado a 1, 2. É uma unidade. Já tem uma unidade. Então, qual é o perímetro, o primeiro termo da sequência da escala das notas musicais? O primeiro termo é sempre o que começa, né? No caso aqui é esse. Essa sequência é finita ou infinita? O primeiro termo sempre é o primeiro. A sequência ela é infinita ou infinita? Essa sequência que a gente tem aqui, como ela chegou aqui no fim, né? Então ela é finita, porque parou. Qual é o último termo da sequência? No caso aqui é 2 elevado a 12 sobre 12. Isso aqui é 2 elevado a 1, que é 2. Por final, use a fórmula do termo geral e encontre o sexto termo da sequência. Tá, você sabe o quê? Que a razão é o primeiro termo. Você quer saber do A6. Então é o A1 vezes Q elevado a um antecessor do 6. O antecessor do 6 é 5. Tá. O A1 é quem? O A1 é 1. Quem que é a razão? 2 elevado a 1 sobre 12 avos. Isso multiplica por 5. Então isso aqui é 1, já não importa ali. Então o sexto termo é esse. Então vamos contar aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Acertamos? Não me lembro. Então é isso aí, pessoal. Então a gente acaba aqui, né? Eu acho que o próximo aqui repete a página. Então acabamos por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like para que mais vídeos aconteçam.